no MotoWheel 3D. Se você apertar aqui e pilotar e nesse mapa bem aqui que tem avião, o que vai aparecer? Vai aparecer isso aqui. Tu aperta e tu vai numa corrida. Aí tu aperta e vai com a corrida. Conforme a tua moto for rápida, a mesma cilindrada vai com a outra moto. Olha, ó. E também aparece essa bandeirinha se tu tiver. Olha, ó. Aparece essa bandeirinha se tu tiver atrás da moto e se tu quiser ir com ela. Olha, ó. Eu vou agora, olha. Oh, mas pra você. Mas se você não conseguir e não achar o trenzinho azul ou não aparecer a bandeirinha, você tem que ir lá no Google pesquisar o nome desse jogo e for lá e atualizar.